Olá pessoal da comunidade PowerApps na Prática, aqui é o Eric Macedo Silva falando, né? E eu vim hoje trazer a minha contribuição aqui para a comunidade, tá bom? Quis mostrar algo bem interessante, que vai ser bem útil para vocês no dia a dia, né? Que é justamente um calendário, né? Tem aqui, por exemplo, um exemplo aqui de calendário que eu fiz, né? Onde a gente pode fazer, por exemplo, se estiver mudando o mês, a gente seleciona os dias, né? Um calendário normal, né? Por exemplo, eu estou em abril, clico em hoje, né? Ele já volta aqui para o dia atual, ele marca aqui também no mapa, né? Qual que é o dia atual, que é dia 29 de março, né? Então é algo bem simples, mas bem legal, diferente, que eu posso... Isso tem várias utilidades aqui dentro de uma aplicação, por exemplo, tá? Mas eu não estou aqui, pessoal, para ensinar para vocês do zero como fazer, né, esse calendário. A minha intenção aqui com esse vídeo, na verdade, é mostrar para vocês a lógica por trás disso aqui. Vocês entendendo a lógica dos cálculos para criar um calendário, para entender cálculos de semana, entre outros, fica fácil você depois sozinho conseguir fazer. Eu vou te dar apenas a vara e você pesca sozinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, o que eu tenho aqui, tá? Fiz aqui um esboço aqui para ficar mais fácil, mais rápido aqui essa contribuição. Então, vamos lá. Duas perguntas básicas para a gente começar a fazer um calendário. Primeiro, para a gente conseguir ter um calendário de forma correta, a gente tem que primeiro saber qual é o primeiro dia do mês, né? Qual que é o primeiro dia do mês? E qual é o dia da semana que esse mês começa? Porque, como você pode ver aqui nesse calendário, por exemplo, a primeira semana aqui do mês de março, né? E o primeiro dia do mês ele começa, é o segundo dia da primeira semana, tá vendo aqui? Se a gente tiver em abril, por exemplo, o primeiro dia do mês é aqui, dia 1, né? E ele está, esse dia é o quinto dia da primeira semana, que é a quinta-feira. Então a gente ter esses dados aqui é importante para conseguirmos aí sim, né? Criarmos aqui esse calendário, né? Todo o cálculo está principalmente aqui essa galeria, tá? Então, se a gente souber essas duas informações, nós vamos conseguir criar esse calendário. O restante aqui, como a semana, mostrar, abrir e mudar, isso aqui já é automaticamente, você já vai conseguir fazer isso, né? O mais importante é essa lógica aqui do calendário em si, tá bom? Então, vamos começar com como que eu cheguei nesses dados. Primeira coisa, como que a gente pega o primeiro dia do mês? Eu acho que essa daí vai ser fácil todo mundo já entender. É forma muito simples, tá? Eu já coloquei aqui a fórmula, vamos fazer aqui então. Como nós sabemos, todo mês sem exceção, começa no dia 1º, correto? É o dia 1. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui por padrão o dia 1, né? Todo mês começa com o dia 1. Então, eu vou colocar dia 1 aqui. Eu já tenho um calendário que a gente pegar como exemplo, tá? Eu vou usar esse calendário aqui para a gente usar como referência aqui dos dias, tá? Então, eu vou colocar aqui o dia 1, né, na fórmula, né? E vou concatenar aqui com o dia selecionado aqui, né, no nosso calendário aqui. E vou pegar, usando a função mount, ou month, vou pegar aqui, né, só o mês dessa data. Vou pegar apenas o mês e vou concatenar aqui também, né, colocando separação da data. E vou pegar esse mesmo item, só que dessa vez, usando a função year, vou pegar apenas o ano dessa data. E olha que interessante, eu tenho aqui o dia 1º de março de 2021. Tá, Eric, mas tá meio errado ali o formato da data do 3 está errado. Então, isso aqui ainda é um texto, tá? Então, para a gente transformar isso realmente no tipo do dado de calendário, vamos usar o date value, né? Vamos deixar esse texto aqui no valor real do tipo data. Então, colocando date value, né? Olha aqui, nós temos a data correta. Então, olha que interessante. Então, dessa forma, eu tenho sempre o primeiro dia do mês. Por exemplo, se eu mudar aqui, por exemplo, abril, qualquer data, olha aqui, ele vai nos trazer sempre o primeiro dia de abril. Né? Se eu pegar aqui, por exemplo, maio, ele vai pegar sempre o primeiro dia de maio e assim por diante, né? Independente do dia que você selecionar, ele vai trazer sempre o primeiro dia do mês, tá bom? Então, dessa forma, de forma bem simples aqui, a gente pega o primeiro dia do mês. Tá, se nós temos o primeiro dia do mês, aí eu coloquei algumas coisas a mais aqui que vai ser legal para trabalhar a sua lógica. Se eu tenho, então, o primeiro dia do mês, como é que eu faço para pegar o último dia do mês, né? Simples, olha aqui, eu vou copiar essa fórmula e jogar aqui, né, para pegar o último dia do mês. Se concorda comigo, se eu acrescentar mais um mês aqui nesse dia, olha aqui, ó. Então, eu estou no primeiro dia do março, eu vou acrescentar um mês a mais, ou seja, vou pegar o primeiro dia do próximo mês e diminuir aqui, ó, menos um dia, ou seja, aí eu tenho a data, né, o primeiro dia do mês, menos um dia, eu vou ter o quê? O último dia do mês. Por quê? Eu pego o primeiro dia do mês posterior, diminuo um dia e vou ter sempre o último dia do mês antecessor a esse. Olha que interessante, eu tenho sempre primeiro e último dia do mês. Olha, eu mudei aqui para abril, primeiro dia, último dia. Pego aqui maio, primeiro dia e último dia. Então isso é muito útil para você, né, que faz filtros, pegar informações de um mês apenas, né? Então dessa forma você consegue fazer um filtro apenas de dados em um mês, tá bom? Beleza.
Agora, como é que nós conseguimos, então, pegar o primeiro dia, saber qual que é esse primeiro dia do mês, ele está em qual posição na semana, né? Como eu falei aqui, a semana tem 7 dias. Então, esse primeiro dia do mês de abril, por exemplo, começa no 5º dia, né? O primeiro dia de março, por exemplo, é segunda-feira, que é o 2º dia da semana. Então, como é que a gente faz para tirar isso? Olha que interessante. Então, eu uso uma forma chamada Weekday, que ele pega exatamente o dia, né? A data que você coloca, ele vai falar assim, essa data tá em qual dia da semana, tá? É isso que ele faz. Então, o Weekday, você coloca a data. Então, vou usar aqui a minha data, que é justamente o que eu já fiz a fórmula aqui, primeiro dia do mês, né? Então, vou colocar aqui o label, que já tem o resultado, ok? Vou transformar ele no tipo data, né? Que ele volta um texto, então vou colocar aqui como date value para ele reconhecer, porque tem que ser do tipo data, aqui o weekday, ok? E agora eu coloco qual a minha referência no início da semana. Por exemplo, como a gente sabe, nossos calendários, por padrão, o primeiro dia da semana é domingo, tá vendo aqui, ó? Sempre é domingo. Então, nosso referência aqui no caso, né, em inglês, é o Sunday, ou seja, domingo. Você pode colocar referência como segunda-feira, né, entre outros, tá bom? Mas no nosso caso, o primeiro dia da semana, por padrão, é domingo. Então, olha que legal. A posição, então, né, nessa data, na semana, é o 2, é a posição 2, ou seja, o 2º dia da semana. Então, olha que legal. Então, a gente está aqui em março, exatamente o 2º dia da semana. Se eu pegar abril, vamos mudar aqui para abril, por exemplo, olha, vamos mudar aqui para abril, ele pega o 5º dia, exatamente aqui no calendário. Ele é o 5º dia das primeiras semanas, é onde está o primeiro dia do mês ali no 5º dia da semana, ok? Então, baseado nesses dois itens, nós conseguimos, pessoal, apenas com essas duas informações, fazemos esse calendário, porque essas são as duas informações principais para conseguirmos, né, criar esse calendário aqui, tá bom? E por curiosidade, eu também coloquei aqui como é que a gente pegaria o primeiro dia da semana e o último dia da semana, por exemplo, aonde uma data que você selecionou. Por exemplo, se eu clicar aqui no dia 14, eu quero que ele me volte qual é o primeiro dia da semana que o 14 está e o último dia dessa semana onde eu selecionei essa data 14. Olha que legal. Então agora que a gente entendeu como funciona a função Weekday, a gente consegue fazer a mesma coisa para o primeiro dia da semana. Por exemplo, é muito simples. Eu vou pegar então aqui a data, né, que eu selecionei, ok? Vou pegar aqui a data que eu tenho selecionada. E é muito interessante. Eu vou pegar então essa data. Concorda comigo que se eu tiver qual é a posição que essa data está, diminui ela, eu vou ter o primeiro dia da semana? Então olha que interessante. Então eu vou pegar essa data menos a posição dessa mesma data selecionada aqui no caso, né? Colocar então agora ela aqui no local desse dia. Ou seja, eu vou saber qual que é o dia que essa data está. Ou seja, o dia 14 está em qual posição da semana, né? Se a gente vier aqui, ó, ela está 1, 2, 3 no 4, o quarto dia. Então vai ser o dia, ou seja, 14 menos 4, né? Que eu cuidei e pega o quarto dia. Então ele vai nos voltar o dia 10. Só que o dia 10 aqui, você pode ver que é o sábado, ou seja, não pegou o primeiro dia da semana onde ele está. Por quê? Porque ele vai pegar aqui 14 menos 1, 2, 3 e 4, né? Ele começa a diminuir e vai até aqui. Então o que a gente tem que fazer? Então sempre coloca aqui o dia que ele está menos 1, né? Então a gente vai falar aqui, ó, o dia que ele está menos 1, porque ele volta 4 dias a mais. Então olha aqui, então agora que eu coloquei menos 1, ele sempre vai voltar o primeiro dia da semana. Então independente da data que eu escolher, por exemplo, eu vou pegar aqui dia 7, dia 21 do próxima semana, ele vai voltar exatamente o primeiro dia dessa semana, que é dia 18. Se eu colocar dia 7 de abril, ele vai voltar exatamente dia 4 de abril. Vou pegar aqui dia 29 de março, ele me volta o primeiro dia dessa semana, que 29 está. Legal? Então isso é muito, muito, muito legal. Então, baseado, se a gente tem agora o primeiro dia da semana, é fácil agora a gente obter o último dia da semana, pensando num cálculo parecido, tá? Por exemplo, a gente vai pegar aqui então, último dia da semana, olha que legal, que é exatamente esse mesmo cálculo. Então eu vou colocar ele aqui, né? Usando o label que já tem o valor calculado. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Date value, label.text, por exemplo. Tá? Eu já tenho esse valor. Então deu o primeiro dia da semana. Se eu tenho o primeiro dia da semana, o último dia da semana vai ser sempre o quê? Mais 6, correto? Ou seja, porque como a gente vai somar, não 7 porque não vai ser 7. Porque se a gente somar 28, por exemplo, eu vou pegar aqui a semana aqui do 24 de março. Então o primeiro dia é 21, correto? Se a gente for somando 21 mais 6, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem que somar 6 para chegar até o último dia da semana. Se fosse 7, ele passaria 1 a mais, tá? Então por isso eu coloquei 6. Então basta eu ter o primeiro dia mais 6, ele vai me dar o último dia da semana de forma bem simples. Então se eu mudar aqui para o dia 17, primeiro dia 17, 14, último dia da semana 20. Exatamente 14 e 20. Isso, por exemplo, usaria como um filtro, você poderia usar isso como um filtro de semana, né? Quando você quer pegar dados, informações só daquela semana atual ou de uma semana posterior, mudando uma data,
ou de outras formas. Então, isso é uma forma também interessante de você pegar semanas aí dentro do seu aplicativo, tá bom? Agora que a gente tem esses dados aqui, pessoal, do início do mês e fim do mês, vamos fazer então nosso calendário. Então, olha aqui, eu vou usar aqui uma galeria, né? Uma galeria normal, do tipo vertical, ok? Vou colocar ela aqui. Tá? Então, o que nós temos aqui? Quando nós olhamos para esse calendário, a gente repartiu esse calendário em semanas, tá vendo? Então, a gente tem toda semana, ela é dividida de domingo a sábado e são sempre 7 dias, tá vendo? Quantas semanas eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas pelo menos aqui. Por que 6 semanas? A gente colocou aqui 6 semanas. Porque, por exemplo, tem datas, meses, igual janeiro aqui, tá vendo aqui que ele pega mais ou menos 6 semanas aqui para mostrar todas as datas de um mês. O dia primeiro começa nessa primeira semana e na sexta semana ele termina no dia 31. Então, para a gente ter uma visualização e exibição do mês, né, de acordo com o mês, de acordo onde ele começa e termina, a gente vai ter a visualização geral aqui desse mês, né, no calendário, apenas por causa disso. Mas dava para você fazer mostrando mais dias aqui, né, nesse calendário, podia, mas não há necessidade, pois você apenas quer mostrar, né, os dias daquele mês específico. Como tem meses que tem mais dias que o normal, então ele pega mais semanas, então por isso que a gente vai colocar 6 semanas aqui no nosso calendário. De que forma? Então a gente vai usar aqui uma função no itens aqui da galeria chamado sequence, né, que ele vai gerar para a gente então registros, né, registros sequenciais com uma numeração sequencial. Por exemplo, eu vou colocar 42, porque 42, se a gente pegar 42, vai ser exatamente a quantidade de números que a gente tem em 6 semanas. Se a gente contar aqui, isso aqui vai dar 42, né? Que seria 7 dias vezes 6, correto? Então a gente tem 42 semanas. Então vou colocar um label aqui para a gente já ver pelo menos os números, né? Olha aqui, tenho 1, né? Vou diminuir isso aqui. A gente então aqui vai ter 6 semanas e lógico, né? A gente está na vertical. Para a gente agora ter exatamente essas semanas aqui divididas em 7, a gente vai quebrar então essa galeria em 7, tá vendo aqui? Ó? A gente vem aqui em quebra, contagem de quebra, né? Ou o wrap count, né? Vamos colocar aqui 7, né? Colocar aqui 7, opa. E ele vai quebrar para a gente e vai dividir exatamente nas semanas que a gente quer, que são exatamente as 6 semanas ali, correto? Então já tem algo próximo aí do que a gente quer de semanas, tá bom? Que é bem legal. Então vou colocar aqui, deixa eu ajustar aqui então a data aqui, vou centralizar aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Então tá aqui, né, eu já tenho as minhas semanas de 1 a 7 dividido aqui. Agora para a gente calcular então, saber quando que começa o dia e ter as datas divididas aqui dentro dessa conta, né, dentro desses registros aqui, é um cálculo sim da mesma forma. Então a gente precisa pegar o primeiro dia e o segundo dia da semana para a gente fazer essa conta. Olha que interessante. Então aqui direto aqui no próprio label aqui dentro dessa galeria, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho value, correto? Eu não tenho o primeiro dia do mês. Então eu vou pegar esse primeiro dia do mês aqui, usando o próprio label aqui mesmo. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar ele, né? Mudando para dentro de value. Label.paste. E vou somar mais um. Por quê? Eu não quero pegar todos os dias da semana. Eu vou... Aqui tá até pequeno, vou diminuir aqui para a gente conseguir ver as datas certinhas. Olha aqui, eu não quero todos os dias da semana divididas aqui dentro desse meu calendário. Então eu vou pegar cada dia, a partir do primeiro dia do mês, e vou somar. Então eu vou ter dia 2, dia 3, dia 4, e vou somando, né, as datas, né, até preencher todo o quadro aqui que eu tenho de 42 dias aqui, a amostra de 42 dias aqui nessa galeria, tá? Mas olha, Eric, que interessante, tá errado, porque no caso aqui de março, não deveria começar no dia 1º aqui na segunda-feira. Se a gente olhar aqui, ele tá começando logo no início, dia 2 aqui, tá bem errado. É aí que entra o dia da semana. Então, para a gente ter agora, então, o dia da semana da forma correta, a gente vai pegar aqui, né, e vai diminuir exatamente essa quantidade de dias das semanas aqui, ó, que está no label. Ou seja, para a gente ter a contagem correta. Então, menos, né, deixa eu ver aqui também, vou colocar value aqui no caso, né, label.paste, né, que é o dia que ele vai começar aquela semana, e diminui. Olha que interessante, agora ele, além de contar os dias, ele vai diminuir exatamente o primeiro dia da semana que começa aquele mês. E a partir disso, ele vai ter a contagem exata. Olha que legal. O primeiro dia da semana, nessa primeira semana, é dia 28. Depois, no dia segunda-feira, que é o segundo dia da semana, é o dia 1º. Então, o nosso calendário basicamente já está pronto. Simples. É exatamente isso, pessoal.
a gente faz a amostra do que a gente quer ver. No caso aqui eu fiz 42 amostras, são 6 semanas. A gente pega o primeiro dia do mês para ir somando, né, para a gente ir preenchendo aqui essa amostra com os dias. E a gente tira então, né, o primeiro dia da semana, onde ela está a posição dela, para a gente ter, para dividir exatamente onde cada dia tem que estar aqui nessa galeria, tá bom? E agora, para a gente ter, né, uma visualização melhor, a gente pode usar aqui, por exemplo, a função day, para a gente extrair apenas o dia aqui dessa data. Aí a gente vai ter os dias. Olha que legal, exatamente igual tá ali, tá? Então a lógica é essa. Depois, a partir dessa lógica, aqui você já consegue fazer seu calendário, né? Igual eu vou mostrar aqui como é que eu fiz agora. Então olha o que eu fiz. Em cima aqui então do calendário é onde está toda a minha lógica principal, tá? Então olha como é que eu fiz esse calendário. Tá aqui a galeria. Então na fonte de dados dessa galeria, então eu peguei essa lógica que eu acabei de mostrar para vocês, só dei uma refinada nela. Então usei o it aqui para mim criar dois parâmetros, por exemplo, já pegando o ano e o mês aqui de uma variável. Essa variável, por exemplo, poderia ser esse data select aqui, por exemplo, né? Então eu pego eu coloquei uma variável, né, para ficar mais fácil ali de eu mudar isso. Então eu pego essa data que eu selecionei ali atual, pego o ano e o mês, né? Porque a gente sabe que cada ano, o início de mês já depende do ano ali que ele está. Então por isso eu coloquei o ano e o mês também. Então eu com esses parâmetros eu crio um outro it para usar esses parâmetros anteriores e fazer outros cálculos. Que é pegar o início do mês com exatamente aquela mesma ideia, né? Diferente agora que eu estou colocando o ano e o mês aqui com o parâmetro anterior. Eu peguei até o fim do mês aqui também, caso eu precise, e o nome do mês, né? Eu nem estou usando isso, mas eu quis fazer isso também. Depois eu gero exatamente esse cálculo aqui do sequence. A diferença é que eu já estou fazendo isso tudo ao mesmo tempo usando um for all, tá? Então eu estou pegando esses 42 registros, usando o for all para criar um registro estático aqui, né? No caso é dinâmico porque ele muda os cálculos aqui em tempo real. Então olha aqui, uso o sequence usando o for all, né? Ou seja, todos esses registros eu vou criar uma lista com duas colunas, uma coluna chamada data, que é exatamente a data usando aquele cálculo que eu falei, ó, pegando o início do mês, mas o valor atual, que é o valor do sequence aqui, pegando, né, qual que é a semana do início do mês ali, pra gente fazer o cálculo e achar exatamente o dia que deve estar naquela amostra ali. E o mês atual, o que eu faço? Eu pego esse mesmo cálculo, tiro o mês dele e vejo se esse mês é igual ao mês do variável ou do dia que eu selecionei. Por quê? Ele vai me dar um true ou false. Sabendo isso, eu consigo exatamente, tá vendo aqui que a gente tem tá em cinza, o que não faz parte do mês atual? Então, com essa variável true, olha aqui, eu coloquei na cor do label, coloquei, ó, se mês atual, tava dizendo mês atual for verdadeiro, ele vai ficar, né, transparente branco, senão ele vai ficar cinza, né? Então, eu uso essa variável, esse valor de parâmetro ali, para mim mostrar visualmente qual é o item, né, que faz parte daquele mês que estou vendo atualmente. Então aqui, né, eu tenho aqui uma galeria normal horizontal, onde a gente tem uma função que a gente tem o calendar.weeklyshort, ele mostra pra gente já nos dá uma lista com os dias da semana, tá? Além desse calendar, essa função calendar dos dias da semana, você também tem, por exemplo, os meses, né? Posso mostrar os meses, por exemplo, já dá uma lista pronta com os dias do mês, por exemplo, tá? No caso aqui, eu quis usar a semana mesmo, tá? Ok. E, né, basicamente aqui o hoje, né, esse botãozinho hoje, é onde estou colocando as variáveis, por exemplo. Como hoje eu quero trazer, hoje, né, eu coloquei duas variáveis. Uma que é a data selecionada, quando eu clico aqui, por exemplo, eu estou dando, colocando essa data que eu selecionei dentro dessa variável data selecionada, né, ou seja, hoje e o mês atual, né, então eu pego também o hoje ali, que é aquela variável mês que eu estou usando. E aqui a seta, basicamente, eu estou pegando o mês, né, que é aquela variável que eu estou usando o mês atual, e adicionando um mês a mais para essa mesma variável, ou seja, toda vez que eu clico nessa seta, eu aumento um mês. E aqui, né, é ao contrário, eu estou diminuindo um mês aqui, né, dessa mesma variável, tá? Igual eu falei, poderia ser essa variável, ao invés dessa variável, eu poderia usar esse data select aqui, esse controle aqui. E aqui basicamente é apenas para mostrar, né, qual é o nome do mês que você selecionou e qual que é o ano que está atualmente também, de acordo com a variável que você está selecionando. Então é aí que eu monto esse calendário, tá bom? Espero que tenha sido bem legal aí, pessoal, essa contribuição, né? Basicamente eu queria mostrar mais as fórmulas e a ideia de como a gente chega nessa lógica, porque se você souber, pessoal, trabalhar com isso, data, semana, de um calendário, você vai conseguir fazer muita coisa na sua aplicação, e eu sei que as organizações, a gente trabalha muito com isso, né? Relacionado a aplicações aí de empresas, né? Então espero que tenha ajudado e esperem aí a próxima contribuição. Valeu!